Olá, queridos, bom dia, graça e paz na presença do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso, que é falar do nosso Criador, do amor que Ele tem por cada um de nós, que é anunciar para o mundo essa mensagem maravilhosa de esperança e salvação. E hoje nós vamos falar de um assunto super especial, uma coisa que é assim, é a mola, né, da nossa vida aqui. O texto de hoje se encontra no livro de 1 João, capítulo 3, iniciando no versículo 11. Então vamos para a Bíblia, né? Vamos ler. Quem vai fazer a leitura para nós é a nossa querida Edna Maria. Edna, por favor. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então nós acabamos de ouvir a leitura do capítulo 3 de 1 João, verso 11 e 12. Então, queridos, todos nós sabemos que a salvação não é pelas obras. Isso é um fato. Mas sabemos que sem obra a nossa fé é morta em si mesmo. Portanto, aquele que diz que tem fé é obviamente necessário que ele pratique obras, porque as obras é o resultado da fé. Agora, como é que está sendo a minha obra em relação a este evangelho? Como é que está sendo? O que eu estou fazendo tem a ver com esse evangelho? Que tipo de cristão é que eu estou manifestando perante o mundo, né? Então, se as minhas obras são boas, naturalmente, que a minha recompensa é boa. Mas se as minhas obras são as obras segundo Caim, então, naturalmente, as minhas obras não são uma coisa que vai me trazer uma boa expectativa para o futuro. Vamos continuar lendo o texto e agora nós vamos para a leitura do verso 13 até o verso 17. Então vamos lá, pegue sua Bíblia e acompanhe a gente. Vamos? Edna, por favor. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí está a pergunta que não quer calar, né? Você observar esse texto, se nós formos avaliar cada versículo, nós passaríamos até dias e dias falando de um único versículo. Tá certo? Porque é de uma profundeza estupenda, na verdade. Então, assim, mas se você observar o texto que a gente acaba de ler, então o que acontece? Não tem muito o que argumentar, porque está claríssimo, está muito claro a vontade de Deus na nossa vida. Não adianta que a gente fique indo para igrejas e falando coisas e mais coisas, se nós de fato não praticarmos o evangelho puro e limpo. Então essa necessidade de aprendermos mais sobre a palavra de Deus é importantíssima, mas mais importante é se nós pegarmos e colocarmos em prática. Então você vê que o texto diz, filhinhos, não ameis, né? Só de palavra, você vai ver aí a seguir. Mas aqui diz que do que vale a sua religião, né? Do que vale você professar o nome de Deus, o nome de Cristo, se você vê o seu irmão passando necessidade e você simplesmente o ignora.
né? Se você vê lá em Atos dos Apóstolos, como é que eles procediam, como é que a igreja, né, primitiva procedia. Então você tem uma série de referências em relação, né, à questão do amor ao próximo. Praticamente isso é como uma espécie de experimento, tipo, é como se Deus estivesse nos testando. Como pode a gente querer o amor de Deus, né, se a gente não é capaz de amar o nosso semelhante? Então logo ele diz que a nossa fé é morta em si mesmo pelo fato de que, se eu digo que tem fé, mas ao mesmo tempo em que eu vejo meu irmão padecer, passando necessidade, e eu não tenho coragem de compartilhar, de dividir, aí é complicado, né, irmão? Então, assim, os mandamentos de Deus se dividem em duas partes. Uma diz que amai a Deus sobre todas as coisas, mas a segunda parte do resumo dos mandamentos diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. São 6 mandamentos na lei que estão voltados para de mim com o amor ao meu próximo. E para encerrar a meditação de hoje, nós vamos fazer a leitura do verso 18 deste mesmo livro. Por favor. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Pronto, né? Vamos encerrar por aqui, porque não precisa de muito comentário. A palavra de Deus, ela é justa, ela é pura, ela é limpa. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, se você quer ser um cristão de verdade, que a luta aqui não é fácil, mas se você quer ser um cristão de verdade, vai no manual da vida. Investigai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que dão testemunho de mim, está escrito. Então, filhinhos, não ameis só de língua, mas ameis de fato e de verdade, porque a fé sem obra é coisa morta em si mesma. Então, esse é o texto para a reflexão de hoje, que nós possamos cada dia mais aprender desse Deus maravilhoso e colocarmos essas palavras em prática, porque do contrário não fará sentido nenhum a nossa religiosidade. Então que não sejamos apenas religiosos, mas que sejamos cristãos, né, batalhadores na luta para alcançar o reino celestial. E isso é a prática da fé no dia a dia. Não seremos salvos pelas obras, seremos salvos pela graça mediante a fé. Mas é importante lembrar que a fé sem obra é coisa morta em si mesmo. Mas os nossos irmãos, a manifestação do amor de Cristo Jesus na nossa vida, em favor dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, é prova de fé, é prova de vida, é prova de garantia para que nós possamos em Cristo alcançar o reino celestial. Um abraço carinhoso, um beijo no coração, fique na paz e até a próxima.